Força de Defesa Espacial da Federação Russa. A Força de Defesa Espacial da Federação Russa foi criada em 2011, como resultado da fusão da Força Aérea Russa e das Forças de Defesa Aeroespacial da Rússia, que eram responsáveis pela defesa aérea e de mísseis, a operação de satélites militares e o lançamento de foguetes. O objetivo dessa fusão era criar um comando unificado para as operações aéreas e espaciais, integrando os sistemas de alerta precoce, controle de espaço, defesa antimísseis e aviação estratégica. O primeiro comandante da nova força foi o coronel-general Oleg Ostapenko, que depois se tornou ministro da Defesa. Em 2015, a força foi reorganizada e passou a se chamar Forças Aeroespaciais da Rússia, com 3 componentes: a Força Aérea Russa, as Tropas Espaciais da Rússia e as Tropas de Defesa Aérea e de Mísseis. As Forças de Defesa Espacial da Federação Russa são um componente das Forças Aeroespaciais da Rússia, que é um grupo independente das Forças Armadas da Federação Russa. As Forças de Defesa Espacial são responsáveis pela defesa aérea e de mísseis, a operação de satélites militares e o lançamento de foguetes espaciais. Eles também monitoram o espaço aéreo e o espaço sideral para detectar e neutralizar possíveis ameaças. As Forças de Defesa Espacial foram criadas em 2011 como uma fusão da Força Aérea Russa e das Forças de Defesa Aeroespacial da Rússia, sob um único comando unificado. Em 2015, elas foram reorganizadas e integradas às Forças Aeroespaciais da Rússia, juntamente com as Tropas Espaciais da Rússia e as Tropas de Defesa Aérea e de Mísseis. As Forças de Defesa Espacial da Federação Russa enfrentam várias ameaças potenciais, tanto de outros países quanto de objetos espaciais. Algumas dessas ameaças são os Estados Unidos, que tem uma força espacial separada das suas forças armadas e que realizam testes de mísseis antissatélite que podem gerar lixo espacial e danificar satélites russos ou a Estação Espacial Internacional. A União Europeia, que também tem projetos de exploração espacial e que suspendeu ou congelou vários acordos de cooperação com a Rússia por causa da invasão da Ucrânia. A China e a Índia, que também realizam testes de mísseis antissatélite e que podem competir com a Rússia por recursos e influência no espaço. O lixo espacial, que é formado por fragmentos de satélites, foguetes e outros objetos que orbitam a Terra e que podem colidir com as espaçonaves russas ou a ISS, causando danos ou até mesmo a queda da estação. Os drones e os mísseis de curto alcance, que podem ser usados por países hostis para atacar as instalações de lançamento ou de controle das Forças de Defesa Espacial da Rússia. Projetos em andamento para a exploração espacial. A Rússia tem vários projetos em andamento relacionados à exploração espacial e à defesa da Terra. Aqui estão alguns dos principais. Força de Defesa Aeroespacial. A Força de Defesa Aeroespacial da Rússia, também conhecida como VKO, foi o braço das Forças Armadas da Rússia, responsável pela defesa aérea e de mísseis, a operação de satélites militares e do cosmódromo de Przestíki. Nova cápsula espacial. A Rússia apresentou um projeto de nova cápsula espacial chamada Prospective Piloted Transport System, PPTS, que foi projetada não apenas para voar até a Estação Espacial Internacional, mas também para servir em missões capazes de alcançar a Lua e regiões mais distantes. Foguete nuclear para Marte. A Rússia está desenvolvendo um novo sistema de propulsão movido a energia nuclear, que poderia levar espaçonaves a Marte em menos tempo. Defesa da Terra.
A Rússia está desenvolvendo mísseis hipersônicos de última geração que representam uma ameaça significativa à segurança nacional e global. Esses mísseis operam em uma região da atmosfera diferente das outras ameaças existentes e precisam ser rastreados durante todo o voo. Esses projetos demonstram o compromisso contínuo da Rússia com a exploração espacial e a defesa da Terra. Força Aeroespacial da Rússia. A Força Aeroespacial da Rússia é uma das principais forças armadas do país, responsável por operações aéreas e espaciais. Em caso de ataques de outras potências, a Rússia tem vários projetos de defesa em andamento. No entanto, é importante notar que a Rússia não divulga publicamente todos os seus projetos de defesa. Portanto, as informações disponíveis podem não ser completas. De acordo com um relatório do CNA, a Força Aeroespacial Russa tem enfrentado dificuldades em estabelecer e explorar a superioridade aérea sobre seus oponentes ucranianos. O relatório também destaca a falta de informações granulares sobre as táticas e o ritmo operacional das operações da Força Aeroespacial Russa na Ucrânia. Outro relatório do RUSI analisa as capacidades da Força Aérea Russa e levanta questões sobre sua capacidade de realizar operações aéreas complexas. Além disso, a Força Aeroespacial Russa está trabalhando em vários projetos de defesa, incluindo a construção de estações de radar de longo alcance, para controlar o espaço aéreo a uma distância de até 2.000 quilômetros da fronteira russa. No entanto, como mencionado anteriormente, a Rússia não divulga publicamente todos os seus projetos de defesa. Portanto, pode haver outros projetos em andamento que não são conhecidos pelo público em geral. 2101. O mundo descobre que não estamos sozinhos. Em 2101, a Federação Russa havia estabelecido bases espaciais em vários locais do Sistema Solar, incluindo a Lua, Marte e Ceres, a maior e mais importante. A base fazia estudos e pesquisas do espaço profundo, monitorando sinais de rádio e possíveis objetos em direção à Terra ou outros importantes postos avançados, como a Lua, Marte, asteroides e planetas anões. Num dia rotineiro, os sensores de longo alcance captaram uma estranha mensagem criptografada que parecia vir de um sistema estelar distante. A mensagem, transmitida por ondas eletromagnéticas, parecia estar em uma frequência específica das forças aeroespaciais russas. As bases de outras federações do planeta Terra, como a Federação Americana, a Federação Europeia e a Federação Chinesa, também captaram os sinais, embora não pudessem decodificar. A criptografia era muito forte. Os especialistas russos demoraram alguns dias para entender e decodificar a mensagem, que dizia: formas de vida desse sistema solar não ultrapassem a borda desse sistema. Consideramos esse território como parte integrante do nosso império e não podemos aceitar a expansão de sua espécie. Essa mensagem é única e definitiva, e qualquer tentativa de investigar nossa procedência será considerado um ato de guerra e vamos retaliar com toda a nossa força. A mensagem era mais detalhada e continha o mapeamento de todas as bases do planeta Terra, mostrando que os invasores tinham total conhecimento de nossas capacidades de defesa. A mensagem deixou a tripulação da base de Ceres atônita e amedrontada. Ficaram imaginando que tipo de civilização e de onde vinham para fazer essas ameaças à Terra, sem sequer tentar um contato de aproximação. Era um dia de tormento para todos. O Comando Central das Forças Aeroespaciais da Rússia foi avisado imediatamente. A perplexidade também tomou conta dos comandantes. Era uma crise sem precedentes, que não poderia ser enfrentada por um único bloco de nações, e sim por todos os blocos do planeta Terra. A reunião histórica. O ano era 2101 e o mundo estava em crise. Uma civilização desconhecida havia entrado em contato com a Terra, enviando uma mensagem de rádio.
A mensagem causou um choque e um pânico global, pois revelava a existência de uma ameaça alienígena que poderia destruir a humanidade. A humanidade estava dividida em 6 blocos de nações que haviam se formado após as guerras e conflitos do século XXI. Eles eram a Federação Russa, que abrangia a Rússia e as antigas repúblicas soviéticas, além de partes da Europa Oriental e da Ásia Central. Era um bloco autoritário e militarista, que possuía um grande arsenal nuclear e espacial. A União Europeia, que abrangia a maior parte da Europa Ocidental e do Norte, além de algumas nações africanas e do Oriente Médio. Era um bloco democrático e humanista, que possuía uma forte economia e uma alta qualidade de vida. A Federação Geral Americana, que abrangia os Estados Unidos, o Canadá, o México e alguns países da América Central e do Sul. Era um bloco liberal e capitalista, que possuía uma grande influência cultural e política. A Federação Chinesa, que abrangia a China, a Coreia, a Mongólia e alguns países do Sudeste Asiático. Era um bloco socialista e nacionalista, que possuía uma enorme população e um rápido desenvolvimento tecnológico. A Federação Indo-Asiática, que abrangia a Índia, o Paquistão, Bangladesh, o Nepal e alguns países do Oriente Médio e da África. Era um bloco religioso e multicultural que possuía uma rica diversidade e uma forte espiritualidade. A Federação Nipo-Oceânica, que abrangia o Japão, a Austrália, a Nova Zelândia e algumas ilhas do Pacífico. Era um bloco ecológico e pacifista que possuía uma avançada ciência e uma harmoniosa relação com a natureza. Os blocos tinham suas diferenças e rivalidades, mas também tinham seus interesses e alianças. Eles mantinham uma relativa paz e cooperação, mas também competiam por recursos e influência. A mensagem colocou os blocos em uma situação crítica, que exigia uma resposta urgente e conjunta. Os blocos tinham 2 opções: aceitar o pedido e a submissão ou rejeitar a exigência e a ameaça. Os blocos escolheram a segunda opção. Os blocos decidiram que não iriam se render nem se submeter a uma civilização desconhecida e hostil, que não respeitava a soberania nem a dignidade da humanidade. Os blocos decidiram que iriam resistir e reagir, que iriam unir suas forças e seus recursos, que iriam usar sua inteligência e sua criatividade, que iriam defender seu planeta e sua liberdade. Para isso, os blocos convocaram uma reunião histórica que reuniu os líderes e os representantes de cada bloco em um local neutro e seguro, a Estação Espacial Internacional Humanidade, que orbitava Marte. A reunião tinha um único motivo: como enfrentar a ameaça de uma civilização desconhecida. A reunião foi transmitida ao vivo para todo mundo, que acompanhava com ansiedade e esperança o desenrolar dos acontecimentos. A reunião foi conduzida pelo secretário-geral da ONU, que atuava como mediador e facilitador do diálogo. A reunião foi marcada por momentos de tensão e de emoção, como as divergências entre os blocos, as propostas de ação, as negociações de acordo, as manifestações de apoio, as declarações de compromisso, as votações de consenso e as assinaturas do pacto. A reunião resultou em um plano de defesa e de ataque que envolvia as seguintes medidas: a formação de uma coalizão global que reunia todos os blocos em uma aliança estratégica e operacional, sob o comando de um Conselho de Segurança e de um quartel-general; a mobilização de todas as forças armadas, que incluía os exércitos, as marinhas, as aeronáuticas, as agências espaciais e as milícias civis, sob a coordenação de um sistema de comunicação e de um protocolo de ação. A construção de uma rede de defesa que abrangia os satélites, as estações espaciais, as bases lunares, os mísseis, os lasers, os escudos e os drones, sob a supervisão de um centro de controle e de um código de alerta. A preparação de uma ofensiva que envolvia os foguetes, as naves, os robôs, as sondas, as bombas, os vírus, os hackers e os espiões, sob a orientação de um grupo de inteligência e de um plano de ataque.
O plano tinha como objetivo principal localizar e neutralizar a origem e a fonte da mensagem dos alienígenas, que poderia ser um planeta, uma nave, uma estação ou um artefato. O plano também tinha como objetivo secundário identificar e contatar possíveis outras civilizações amigáveis ou neutras, que poderiam ser aliadas ou intermediárias. O plano foi aprovado por unanimidade e aplaudido por todos. O plano foi anunciado ao mundo e enviado a todas as frequências conhecidas através dos fótons, para que os invasores tomassem conhecimento como uma mensagem de desafio e de esperança. Somos a humanidade, uma raça diversa e unida de seres inteligentes que habita a Terra. Viemos em paz, mas exigimos que vocês respeitem nossa autonomia e nos deixem em paz. Vocês não têm 24 horas para responder, pois já estamos respondendo. Vocês enfrentarão as consequências. Sabemos onde vocês estão. Para nós, chama-se Kepler 186f, a cerca de 500 anos-luz, e temos tecnologia para chegar até seu sistema. Não queremos guerra, mas a faremos para preservar nossa civilização e nosso modo de vida. Por tudo isso, vão embora para o seu sistema e jamais volte a nos ameaçar, pois estamos preparados para recebê-los. Se quiserem paz e dialogar, podemos iniciar esse processo, mas não nos intimidem nunca mais. A última fronteira. O ano era 2101 e a humanidade estava prestes a fazer história. Uma missão espacial conjunta entre as principais potências mundiais estava pronta para lançar a primeira nave tripulada ao espaço profundo. O objetivo era localizar a fonte de origem das ameaças alienígenas e capturar ou destruir o artefato, seja uma nave ou uma sonda. A nave interestelar Komandir da Federação Russa, até então desconhecida do mundo terrestre e das outras federações, foi escolhida para a missão. Um colosso de 500 metros de comprimento, 100 metros de altura e 200 metros de largura. A nave tinha motores subluz atômicos e poderia estar na borda do Sistema Solar em poucas semanas. A nave estava sob o comando de um Conselho das Federações para as questões políticas e de guerra. No entanto, para as questões operacionais, o capitão era a voz decisiva. E a Komandir estava sob o comando do melhor capitão das forças aeroespaciais da Federação Russa. A Komandir era uma nave impressionante, equipada com as mais avançadas tecnologias de defesa, comunicação e armamento. Ela tinha um escudo de plasma que podia resistir a qualquer ataque inimigo, um sistema de navegação que podia detectar e evitar obstáculos no espaço e um arsenal de mísseis, lasers e torpedos que podia destruir qualquer alvo. A missão da Komandir era ousada e perigosa. Ela tinha que atravessar a nuvem de Oort, uma região distante do Sistema Solar, onde se acreditava que a origem das ameaças alienígenas estava escondida. A nuvem de Oort era um campo de asteroides, cometas e objetos desconhecidos que dificultava a visibilidade e a comunicação. A Komandir tinha que ser cuidadosa e silenciosa para não chamar a atenção dos inimigos. O capitão da Komandir era um homem experiente e corajoso, chamado Yuri Petrov. Ele tinha liderado várias missões espaciais bem-sucedidas e era respeitado por sua tripulação e pelos representantes das outras federações. Ele sabia que a missão era vital para o futuro da humanidade e estava determinado a cumprir seu dever. A Komandir levou algumas semanas para chegar à borda da nuvem de Oort, onde o Conselho das Federações tinha detectado um sinal estranho. Era uma mensagem em uma língua desconhecida que parecia ser uma advertência ou uma ameaça. A mensagem dizia algo como: "Vocês são intrusos em nosso território. Não tente se aproximar da fonte. Se o fizerem, serão aniquilados. Este é o seu último aviso." A Komandir não se intimidou com a mensagem. Ela tinha a ordem de localizar e capturar ou destruir o artefato, seja uma nave ou uma sonda, que tinha enviado a mensagem. Ela usou seu sistema de navegação para rastrear a fonte do sinal e seguiu em frente. A Komandir entrou na nuvem de Oort e logo se deparou com um cenário assustador.
Havia objetos estranhos e hostis que pareciam ter vida própria. Eles se moviam de forma errática e atacavam a Commandeer sem motivo aparente. Eram como mísseis espaciais que explodiam ao contato. A Commandeer usou seu escudo de plasma para se proteger e seu arsenal para se defender. Ela destruiu vários desses objetos, mas também sofreu alguns danos. A Commandeer continuou sua busca pela fonte do sinal e finalmente a encontrou. Era uma nave alienígena, de forma oval e cor escura. Ela era enorme, maior que a Commandeer, e tinha uma aparência sinistra. Ela estava cercada por mais objetos hostis, que pareciam ser seus drones ou satélites. A nave alienígena percebeu a presença da Commandeer e abriu fogo. A Commandeer reagiu imediatamente e iniciou uma batalha espacial. Ela usou seu sistema de navegação para se esquivar dos tiros inimigos e seu arsenal para atacar a nave alienígena. Ela lançou mísseis, lasers e torpedos, tentando acertar os pontos vitais da nave alienígena. A nave alienígena também usou suas armas, tentando destruir a Commandeer. Ela disparou raios, bombas e ondas de energia, tentando romper o escudo de plasma da Commandeer. A batalha foi intensa e violenta. As duas naves trocaram golpes e danos sem dar trégua. A Commandeer e a nave alienígena eram igualmente poderosas e resistentes, e nenhuma delas conseguia levar vantagem sobre a outra. A batalha durou horas e parecia não ter fim. O capitão Petrov sabia que a missão estava em risco. Ele viu que a Commandeer estava sofrendo mais danos do que podia suportar e que a nave alienígena não ia se render. Ele tomou uma decisão difícil e heróica. Ele ordenou à sua tripulação que se preparasse para a autodestruição da nave, uma manobra suicida. Ele ia colidir a Commandeer contra a nave alienígena e detonar todos os seus explosivos. Ele esperava que isso fosse suficiente para destruir a nave alienígena e impedir que ela ameaçasse a humanidade novamente. Todos os tripulantes deveriam abandonar a nave imediatamente em suas cápsulas de fuga e acionar os motores subluz. A tripulação da Commandeer obedeceu ao seu capitão e se preparou para o sacrifício. Eles sabiam que era a única chance de cumprir a missão e de salvar a Terra. Eles se despediram um dos outros e se colocaram em seus postos. Eles confiavam no seu capitão e na sua nave. Os oficiais mais graduados permaneceram em seus postos e os demais abandonaram a nave conforme ordens do capitão. O capitão Petrov acionou os motores da Commandeer e a direcionou para a nave alienígena. Ele aumentou a velocidade e diminuiu a distância. Ele viu a nave alienígena se aproximar e sentiu o impacto. Ele ativou os explosivos e gritou: "Pela humanidade!" A Commandeer explodiu em uma bola de fogo e levou a nave alienígena junto. A explosão foi tão grande que iluminou a nuvem de Oort. A onda de choque se espalhou pelo espaço e destruiu todos os objetos hostis que restavam. A missão estava concluída. A Commandeer e sua tripulação se tornaram heróis. Eles foram homenageados por todas as federações e por toda a humanidade. Eles foram lembrados como os bravos que deram suas vidas para proteger a Terra e para explorar o espaço. Eles foram os pioneiros de uma nova era e os inspiradores de uma nova geração. Eles foram a Commandeer. A Commandeer e sua tripulação foram os heróis da humanidade, mas não os únicos. Depois do sacrifício deles, muitos outros seguiram seus passos e se aventuraram pelo espaço em busca de novos mundos, novas formas de vida e novos desafios. A humanidade permaneceu unida contra as novas ameaças que surgiram, como os piratas espaciais, os alienígenas hostis e os meteoros gigantes. A humanidade também desenvolveu novas tecnologias, como a energia de fusão, a inteligência artificial e a biogenética. A humanidade mostrou sua capacidade de sobrevivência e resiliência e se tornou uma civilização interplanetária. A humanidade nunca esqueceu a Commandeer e sempre honrou sua memória. A humanidade foi a Commandeer. Por enquanto é isso, pessoal. E não esqueça, curta, comente, compartilhe, ative as notificações e inscreva-se. A sua contribuição é muito importante para a manutenção do canal.
Voltaremos com mais vídeos nessa temática. Até lá!